Vamos falar agora aqui de todas elas, né? Talvez seja a maior especialista, jornalista investigativa, falo por mim, posso cravar sem medo de errar, que é a nossa querida Carla Albuquerque, especialista máxima em True Crime e que está aí no rastro de todas as informações ainda surgindo, nesse caso ainda muito nebuloso em torno da menina Vitória, tragicamente, brutalmente assassinada ali em Cajamar Grande, São Paulo. Carla Albuquerque está aqui com a gente, beleza, minha querida? Prazer em revê-la. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, com a Jess, o PP, meu querido amigo, Capitão Telhada, com o André, que eu amo de paixão também. Tamo junto, querida. Mas, claro que o contexto, a gente gostaria que fosse melhor, mais agradável, mas é um caso que segue chocando aí a consciência de todos os brasileiros que estão acompanhando e a gente vai fazer o nosso papel aqui de tentar contextualizar os últimos desdobramentos. Até porque nós vimos algumas notícias, né, Carla, dizendo que o autor, eu coloco em aspas aqui, porque ainda não há uma confirmação cabal, e seria o Michael, né? Teria confessado para o portal UOL, né? Na verdade, o delegado do caso, o Aldo Galeano, e negou que ele tenha confessado. Então, quem é que está certo aí? É o delegado? Tende a ser o delegado? Ou o Michael também que está trazendo para si a autoria desse crime? A ver, queria entender a sua opinião ali preliminar de tudo que está sendo colocado. Então, lembra quando eu estive aqui da vez passada, que a gente, né, a imprensa especulava sobre um crime passional? O que se desenha não é um crime passional, é um crime, né, de um stalker extremamente frio, calculista e que programou tudo o que ele fez. O que acontece? Carla, eu até, perfeita aqui, só a deixa breve para eu poder introduzir também aqui o papo com a nossa querida Carla Albuquerque, especialista máxima em jornalista investigativa, especialista em True Crime e que segue aqui a todo vapor conosco, explorando aí todos os últimos desdobramentos que vêm surgindo em torno do caso da menina Vitória, morta na Grande São Paulo, ali em Cajamar, e que segue aí, enfim, chocando a todos nós com os detalhes. Aí, no momento que a nossa Carla Albuquerque estava falando dessa inconsistência entre o depoimento do próprio Michael, que seria o ex-namorado, confere, da própria Vitória, o vizinho, melhor dizendo. Ele era um vizinho. O vizinho, melhor dizendo, feita a correção, e, claro, o delegado Aldo Galeano, que segue aí em cima do lance. Isso. O que acontece? Lembra que a gente conversou muito sobre a questão da especulação de um crime passional? Isso não se desenha como um crime passional, né? Agora a gente já tem uma linha de investigação mais concreta, com mais subsídios, onde a gente tem um perfil de um stalker, uma pessoa bastante sádica, com requintes de perversidade, até por toda a ritualística do crime, né? Tirar os cabelos, entre outras coisas. É importante a gente salientar aqui que o delegado Aldo Galeano, né, até ontem, trazia como especulação a questão do Michael ter confessado a autoria deste crime. Daqui a pouco vai ter uma coletiva de imprensa, inclusive o pessoal a gente já vai estar chamando já. Jovem Pan vai estar lá. Exatamente. Eu acho que é o gancho perfeito aqui até para introduzir a nossa querida Bia Manfredini, nossa repórter que está lá ali já, enfim, pronta para poder trazer todos os detalhes que forem surgir dessa coletiva de imprensa que a polícia deve dar logo menos, com mais desdobramentos aí, agora em caráter mais oficial, para a gente ter mais clareza de qual caminho as investigações estão seguindo em torno da morte da jovem Vitória Regina de Souza, não é isso, Carla? Isso, exatamente. O advogado, né, que defende aí o Michael, diz que o Michael não vai confessar crime algum. Eu acho que para a gente realmente poder trazer esse subsídio, pegando uma palavra sua aqui, vamos direto então com a Bia Manfredini, a gente já volta aqui para explorar com toda, enfim, a gente fica de uma forma bem detida aqui, a gente vai trazer à luz tudo que for surgindo. Mas, Bia, você me ouve bem? Agora sim. Oi, Marinho, ouço sim. A gente fala aqui diretamente do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, o ADEMACRO, aqui na região de Pinheiros, zona oeste da capital. Local em que tudo está sendo organizado para começar uma coletiva de imprensa sobre o caso da Vitória daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã. Então a gente já tem a imprensa posicionada aqui no local, o som sendo testado, que é para a gente entender então os novos desdobramentos, novas linhas de investigação desse caso. Muito se falou ontem, né, sobre se Michael teria ou não confessado o crime. A gente vai então ter maiores informações agora a partir dessa coletiva de imprensa, mas para a gente relembrar, ele é o único preso suspeito, né, pelo caso. Ele foi preso no dia 8 de março último e ontem prestou um novo depoimento à polícia na delegacia de Cajamar. Ele foi ouvido mais uma vez, enquanto outros laudos técnicos, laudos do IML, ficam prontos para que a polícia possa avançar
nas investigações. A polícia trabalha, então, com a ideia de que ele é o único suspeito, e ele foi detido porque o carro dele aparece nas filmagens da última vez em que Vitória foi vista. Para a gente relembrar rapidamente, esse caso é do dia 26 de fevereiro. Vitória estava fazendo o trajeto dela de retorno do trabalho, como acontecia normalmente. Ela saía de um shopping ali na região de Cajamar por volta das 11 horas da noite, pegava 2 ônibus e depois o pai dela buscava ela no último ponto, porque eles faziam um trajeto ali de estrada de terra. Nesse dia, o pai dela não pôde pegá-la, o carro dele estava quebrado e ela fez o trajeto, então, pela estrada de terra a pé. Nas últimas imagens, ela aparece andando, então, por essa estrada e o carro de Michael também aparece ali. Além disso, a polícia encontrou manchas de sangue nesse carro e tem outras provas, a partir da apreensão do celular dele e de outros itens da investigação, de que ele teria visualizado publicações, então, em que Vitória desceu do ponto de ônibus. Ele também tinha fotos, por exemplo, de arma no celular, e a polícia trabalha com a hipótese de que ele seria uma espécie de stalker. Ele tinha muitas fotos de Vitória no celular, então alguém que a estava perseguindo. Bom, agora então daqui a pouco a gente vai saber os desdobramentos, dessa mais uma etapa da investigação. Mais uma vez ele foi ouvido então ontem, como a gente falou, pela polícia, e há informação também de que alguns laudos que a polícia aguardava estão prontos. Por isso agora às 11h30 a gente vai ouvir então maiores novidades sobre esse caso, lembrando que Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro, só foi encontrada morta uma semana depois, no dia 5 de março. Ela estava nua também, com a cabeça raspada e com outros sinais de violência. Marinho. É isso aí, Bia Manfredini, em cima do lance, diretamente ali da coletiva de imprensa da polícia, conforme as informações forem surgindo, claro, traremos aqui em primeiríssima mão no Morning Show e, claro, mais adiante, na programação da nossa Jovem Pan. Carla Albuquerque, fica à vontade aqui para complementar. Então, até passar para as pessoas, a gente tem aqui o laudo, com a causa mortis da Vitória, que ela morreu em decorrência, de uma anemia hemorrágica. O que é isso? Isso é hemorrágica traumática, que é um hemotórax, Além disso, teve uma ruptura da aorta ascendente. Então, que possivelmente foi por um objeto cortante, perfurante, cortante, que pode ter sido uma faca, capitão, ou um canivete. A arma do crime ainda não foi encontrada, Lógico que continuam as buscas. Então, como a gente já está nesse caso já há bastante tempo, na semana passada se especulava muito sobre um crime passional. O que se desenha não é isso, já é um crime de um stalker, é um crime de é um criminoso que tem uma maturidade criminal bastante elevada. A questão toda, gente, que é muito importante neste momento, a polícia está fazendo seu trabalho, um ótimo trabalho, está lá fazendo vários interrogatórios. O investigado, ele pode mentir, não mentir, contar várias versões, isso faz parte. Ele não precisa criar provas contra si. E assim, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico aqui, nós não temos o perjúrio, que significa mantenha-se calado, mas você não pode mentir. Então, lá ele pode criar as versões que ele quiser. O que acontece? A questão de réu confesso, eu acho que é uma coisa muito importante trazer para as pessoas. Nessa fase, de investigação, ele confessar um crime ou não, porque mesmo que ele confesse, a polícia, a autoridade policial, precisa trazer a materialidade, precisa comprovar que realmente ele é o autor do crime. Através de provas com DNA, a extração de celular, foram encontradas muitas imagens da Vitória, inclusive o último post que ela fez quando desceu do ônibus dizendo que estava indo para casa. Ou seja, isso tudo... Esse foi o ponto central, talvez, que assinou, por mais que ela jamais imaginasse, assinou o óbito dela. Como ela estava vulnerável, entende, André? E isso só mostra que ele estava na cola dela. Exatamente. Ou seja, ele estava já premeditando chegar perto da Vitória, capturar a Vitória. O que a gente precisa saber, que ainda não está esclarecido, é se ela sofreu algum crime contra a dignidade sexual dela, se ela foi abusada. Você acha que a gente vai descobrir nessa coletiva? Com certeza, sim. Eu não sei se nessa, mas isso precisa ficar esclarecido. Precisa ser lúcido. Porque isso é muito importante no processo lá na frente da denúncia. Para a gente entender se ele quis pegar a Vitória, raptar a Vitória para
matá-la, né, praticar o homicídio, ou se isso foi um crime de estupro e que no final acabou em homicídio, entende? Tem uma diferença. E ela foi encontrada sem roupa, né? Isso. Mano, fica à vontade para fazer a pergunta aqui. Eu acho que vale a pena a gente explorar, para ficar bem claro para a nossa audiência, o que é o stalker, né? Porque é um perseguidor obcecado, alguém que está vigiando e seguindo todos os passos da sua vítima. Tem um traço meio psicopático num perfil como esse, né? Tem um traço de obsessão. E eles são muito perigosos. Quando a gente encontra um stalker com esse tipo de assinatura, que vai acabar inclusive num homicídio, eu posso aqui afirmar para vocês, até porque já conversei com vários psicólogos forenses, este criminoso não é o primeiro crime que ele praticou. Ele já praticou outros crimes. Já era graduado. Exatamente. A evolução dele na escala de maturidade criminal é muito alta. É muito alta. Ou seja, que outros crimes ele já praticou? Violência doméstica, violência contra a mulher, que tipo de outras agressões, talvez outros homicídios. É muito importante, quando eu falei da outra vez, da necessidade desse crime, inclusive, ele pode estar sendo solucionado pela delegacia diária, mas ele deveria ir para um departamento especializado. Quantas outras pessoas, mulheres desaparecidas naquela região podem ter conexão, talvez, com este criminoso? Você precisa se debruçar. Então, você precisa de pessoas, né, de um departamento especializado. E a gente torce para que esse departamento especializado esteja realmente colocando em prática essa especialização para trazer as respostas, que é o mínimo que essa família destruída da menina Vitória Regina de Souza merece nessa altura do jogo, apesar dessa tragédia que jamais vai ser sarada, né, Telhada? Capitão Telhada, você já se deparou com algum caso parecido? Porque o passado também deixa lições, né? Para onde está apontando, na sua opinião, a resolução desse caso? Já trabalhei, inclusive, com o mesmo nome, o caso da Vitória em Araçariguama. Não sei se vocês se lembram, que andava de patins e depois foi encontrado em uma área de mata também. Quando foi isso? Foi em 2018. 2018 eu servia no COI, no Comandos e Operações Especiais, e participamos das buscas ativamente. Conheço o pai dela, interajo com ele até hoje, o Beto, que é lá de Araçariguama. Eu conheço a mãe, enfim, é um caso que marca. Qualquer policial que atua diante de uma ocorrência dessa, qualquer psicólogo, acaba marcando a sua vida em particular. Claro. Ainda mais quando você tem filhos, como eu, por exemplo, que você, naturalmente, você transmite para os seus entes. Mas eu me lembro rapidamente, André, que na semana passada nós falamos justamente isso. Eu acho que eu mesmo que comentei, que esse tipo de crime não tem características de um primeiro crime, de um criminoso ali de primeira viagem. Sim. Justamente pelo transporte do corpo, do rapto, da crueldade que foi submetida à vítima. E, fatalmente, eu tenho que trazer a questão da impunidade e de quanto tempo esse indivíduo, por mais que ele confesse que a polícia consiga provar a sua culpa, o seu dolo, quanto ele vai ficar preso. Porque esse tipo de indivíduo tem essa obsessão, tem esse traço psicológico, e se ele voltar ao convívio na sociedade, se ele voltar para a rua, ele vai fazer de novo. Esse é um tipo de crime que o indivíduo tem que ficar atrás das grades para sempre. Um crime que ele tem que ter prisão perpétua, ao meu ver. A minha opinião tem que apodrecer atrás da grade um canalha desse. Agora, Jess e Carla, eu quero só trazer um outro aspecto aqui, né? Porque gente má, gente doente, gente perversa, cada vez mais presente e na espreita, né? Rede social não deveria ser diário. Bastou talvez um story que entregou a posição dela, que foi o indício suficiente que o Michael, stalker obsessivo que é, para poder ter chegado às vias de fato e causado esse crime bárbaro, né? A questão da superexposição das redes sociais e também essa questão de se precaver desses doidinhos que estão aí secretamente entre nós. Como é que você vê isso? Se realmente faz sentido ou isso foi um caso isolado? Não, faz muito sentido. Você sabe o que está faltando, André? Está faltando educação digital. O que é educação digital? A gente precisa entender que nós temos também uma vida digital. E como é que nós cuidamos da nossa vida? Hoje as pessoas postam absolutamente tudo da sua vida. O que elas estão fazendo, os seus filhos, seu cachorro, sua casa, sua viagem, postam tudo. Aquilo é um grande diário.
Ah, mas eu não vejo problema, minha vida é simples, é comum. Não, você não sabe quem está ali te perseguindo. Você não sabe se tem um criminoso na tua espreita, querendo saber se você está viajando para poder efetuar um roubo, né, patrimonial no seu apartamento, ou para te capturar, como foi o caso da menina Vitória. Aquela informação deu uma dianteira muito grande para esse criminoso. Nós precisamos preservar as nossas informações. Uma coisa é a sua persona profissional, que você está colocando informações do teu trabalho, que é público. A outra coisa é a sua vida pessoal, e ela já diz tudo, é pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida pessoal, porque o nosso nível de exposição nos coloca em vulnerabilidade. Nesse caso, o Michael era vizinho dela, né? Então, eu entendo o nível que a gente tem de ter cuidado, mas eu não acho que isso teria impedido nada quando a gente olha porque aconteceu de fato. Ele era vizinho dela, ele estava perseguindo ela. Aparentemente tem fotos que não são que ela geriu ali nas redes. Já vinha de antes, né? Mas que ele estava fotografando. Então eu acho que existe aqui uma questão que é uma discussão pessoal, você com você mesmo, se você quer ter esse nível de exposição na sua vida. Mas mesmo as pessoas que querem, eu acho que a gente precisa endereçar como sociedade um ambiente seguro para que esse tipo de situação seja feito. Existe uma super discussão sobre isso. Tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer ter esse nível de exposição. Mas aqui a gente tem um caso com contornos, Carla, que eu queria até te perguntar em relação a isso. Porque aqui eu não sou especialista, como lógico, não entendo, mas fazendo a separação ali entre o stalker e o psicopata. Talvez o stalker ele tenha uma ligação de paixão, a gente já viu alguns casos como esse acontecendo, e o psicopata aquela ligação fria. Se existe essa diferenciação, ou se a gente ainda está tentando entender se esse possível assassino, se ele seria um desses dois, se você vê que na maneira como ele tratou tem alguns traços, talvez, de quem sabe psicopatia. E um segundo fator em relação à própria investigação. Me lembro que há cerca de uma semana, o próprio pai da Vitória foi colocado ali numa lista de suspeitos, e isso foi público. O que eu não sei, aí o Telhada também pode fazer esse complemento, se é uma prática comum, porque no final das contas ele sofreu uma enxurrada de críticas no momento em que ele tinha perdido a filha. Então, se a polícia realmente, neste caso, está fazendo um bom trabalho ou se está tirando para tudo quanto é lado? Então, vamos lá. O perfil desse criminoso, né? Quando a gente fala de um stalker, ele não é que ele tem paixão, ele tem obsessão. Ele tem obsessão com aquela vítima. Então, ele quer aquela vítima, tá? E é da maneira mais doentia possível, porque você está obcecado. Ela já havia, né, mencionado, inclusive com outras amigas, inclusive em mensagens que estão com a polícia, que ela se incomodava com o jeito como ele se apresentava para ela. Tipo, quase como se fosse uma perseguição. Gente, isso é muito ruim, né? Pelo amor de Deus. Imagina viver assim. É horrível. E seu vizinho, né? Tá então doido. você vai sair de casa, dá de cara com o vizinho. Volta para casa, dá de cara com o vizinho. Um homem casado. Porque vamos lembrar que ele também é casado. Ele tinha imagens de outras meninas com o mesmo perfil da Vitória. Ou seja, ele tinha obsessão por aquele perfil. Então, assim, é um perfil de um obsessor. Agora, para a gente entender a questão da psicopatia, que é o transtorno, né, da personalidade antissocial, ele precisa passar por uma avaliação clínica, né, de psicologia forense, que vai dizer, estamos diante de um psicopata. Ele tem ali características ritualísticas. É muito triste a gente falar aqui isso, mas eu vou dizer que eu tenho quase certeza que essa menina passou por, além da violência física, ela passou por violência psicológica. E não deve ter sido pequena, não. Ou seja, tem a questão do prazer de infligir dor. O psicopata, ele não tem remorso, ele não se arrepende daquilo que ele fez. Nós aqui, todos aqui, temos empatia. A empatia, ela é incrível, mas ela também nos faz sofrer. Porque quando a gente tem empatia, você vê a história da Vitória, você entra em sofrimento. Você não queria que aquilo tivesse acontecido. O psicopata não entende o sofrimento. Porque para ele, a Vitória é como esse copo. Se ele se quebrar, tá tudo bem. Mas eu matei essa vítima, não tem problema. Ele não tem remorso, ele não tem empatia, ele não tem ligação. Porque para o psicopata só existe ele. Agora, tentando colocar rostos e vidas aqui para contextualizar, para o pessoal entender, já partindo para o fim, porque o papo está maravilhoso, necessário. Se você pudesse assim, citar desses grandes casos aí da antologia do crime brasileiro das últimas décadas, quem seria para você um dos stalkers mais notório e famoso e quem seria um psicopata clinicamente comprovado mais notório e famoso?
A gente tem aqui um psicopata... Puxa a lista que é quilométrica. Eu acho que as pessoas elas vão entender que é o Champinha, né? Champinha. O Champinha é bastante famoso. Ele foi preso com 17 anos, na verdade, ele foi apreendido. Virou o centro do debate da redução da maioridade penal no Brasil. Exatamente. E ele, pelo nosso Código Penal, como diz aqui muito bem o capitão Telhada, ele já deveria estar solto. Ele está preso numa interdição civil, ou seja, numa gambiarra jurídica que nós precisamos parar e nos debruçar. E quando eu digo os nossos legisladores, porque a gente está falando de uma lei federal, Perfeito. Esse tipo de pessoa não tem condição de conviver novamente em sociedade. Ele vai cometer crimes, é só uma questão dele ter uma oportunidade. Eu não acredito na ressocialização dessas pessoas, do psicopata que cometeu crimes gravíssimos. Porque vamos entender aqui também que temos muitos psicopatas na sociedade, eles só não mataram ninguém, tá? Isso é uma realidade. E um stalker mais notório dos últimos tempos, e a gente já conclui. Olha, stalker, a gente vai ter, no caso ali, tem um que é bem famoso, não sei se as pessoas vão lembrar, mas a gente tem um que foi o caso da Raquel Janofre, que esse caso abriu, né, a possibilidade de nós termos o banco de perfilamento de DNA. Esse criminoso, que também é um predador sexual, né, ele stalkeava as suas vítimas, que eram todas crianças. Então, assim, veja só. Então, tem muito. A gente tem o caso agora mesmo com várias atrizes que estão reportando, né, que estão sendo perseguidas. Stalker tem em todo o canto. Tem até uma série famosa aí da Netflix, Bebê Rena, que conta a história de uma stalker, de uma mulher stalker, né? Cada vez mais esse termo stalker, tragicamente, virando parte do jargão popular brasileiro. E se está virando é porque realmente está cada vez mais presente. E virou crime em 2021. E virou crime em 2021. Pronto. Sim. Então, pelo menos não está mais aqui quem falou. Só passar uma informação aqui para a gente fechar. Vamos lá. Este criminoso, né, tudo indica que pode chegar a pegar 120 anos de pena. Quero ver cumprir. Não significa que ele ficará preso 120 anos, exatamente. porque o período máximo de detenção são de 40 anos. Então, veja só, a pena pode chegar a 120 anos, né, somada por vários crimes, tortura... Maníaco do parque que o diga, né? Não, tá para sair, né, gente? É Isso um aí perigo. A gente vai te convidar de novo só para falar desse caso, porque vai dar o que E falar. vamos lembrar uma coisa aqui muito importante, para que as pessoas tenham em mente, Vai que é só. não existe ex-estuprador. Isso não existe. Uma pessoa que comete esse crime, ela só precisa de uma oportunidade para fazê-lo novamente. Principalmente quando falamos de maníacos do parque, né? De pessoas com esse perfil. Jack da Bike, que estuprou mais de 100 mulheres na região do Distrito Federal. Olha só, são perigos. Essas pessoas não podem voltar. Se elas voltarem... Eu não acredito nessa... Eu acredito em ressocialização para alguns casos, sim, mas para esse tipo de criminoso com esse perfil sádico... Não, ele é sádico. Ele só está procurando uma oportunidade. O difícil é ver quem tem... maldade. O difícil é ver quem tem poder de decisão sobre esses casos, tem a caneta na mão, o destino de várias famílias destruídas em jogo, realmente terem sempre esse pendor, né, de ver a ressocialização como um fim absoluto, uma utopia. E não sabem fazer essa distinção e acham que todo mundo é passivo de ressocialização e nesse falso humanismo acabam trazendo de volta para o convívio popular monstros irremediáveis, não é isso? Não é. E a gente... Isso vem quem a gente precisa? Dos nossos legisladores. É isso aí. Exato. Acorde, legislador brasileiro. Pelo amor que você tem a Deus. Também? Empatia, né? Empatia Nunca é por parte do legislador. nunca é demais. Gente, Nunca é precisa demais. de outra coisa muito mais simples. Bom senso e vergonha na cara. Boa. Porque ninguém tá aguentando mais essa situação de um maníaco do parque poder voltar. Porque tem casos de audiência de custódia que liberam estupradores. Ontem nós vimos aqui um caso de um preso em flagrante por manter uma mulher em cárcere privado 5 anos com violência, que saiu na audiência de custódia. Absurdo. Não dá mais, porque nós estamos colocando os psicopatas, isso. muitas vezes, que cometem crimes, de volta nas ruas no dia seguinte. Um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Seguindo aqui então, o papo tá bom, Carla. Só para... Eu não vou me resistir em não ouvir pelo menos a tua previsão em relação ao maníaco do parque, que é reflexo desse sistema falido que a gente vive. É assustadora.
se essa pessoa for colocada em liberdade, muitas mulheres estarão em risco. Muitas mulheres. E não é só ele, hein? A gente tem ele, Vampiro de Niterói, a gente tem vários, né, nomes icônicos, né, vamos dizer, da nossa jornada investigativa. Hã? Estão ali na cara do gol. Exatamente, porque principalmente quando você termina, né, com os hospitais de custódia, né, é tudo muito complicado. Você vai dizer para o cara que cometeu crimes gravíssimos que ele vai lá no CAPS, pegar um remedinho, tomar e vai ficar... Não, ele não vai fazer isso, né, gente? Claro que não. Ainda diz o seguinte, fala para alguém da sua família que tem que ir com você e te dar o remédio. O Estado está devolvendo, inclusive, a responsabilidade de uma pessoa extremamente com alta periculosidade para a família cuidar daquele... Nem a família quer aquilo, entende? Porque, assim... Por que essas pessoas nascem, o que nasceu de errado na cabeça dessas pessoas, a gente ainda não sabe. Mas essas pessoas são extremamente perigosas. Elas são perigosas e é isso que a gente tem que ter em mente. E não adianta cobrar do judiciário, porque o judiciário está lá lendo o pé da... Né, a lei. Então, se a lei está mal escrita, se a lei... Eu não consigo entender por que o nosso Congresso... né, nacional, não se debruça em relação a... mas a gente tem lá a cláusula pétrea, né? Não podemos ter nem pena de morte, que é a nossa pena capital, nem prisão perpétua. Não sei, vamos buscar um caminho pela área civil para uma interdição desse tipo de pessoa, porque eles não podem voltar. E tem que mudar o tipo de processo, o tipo de limitação às penas, né? Porque a forma como a gente faz execução penal no Brasil é uma loucura, com progressão de regime para todo mundo, como se fosse um direito sagrado, absoluto de qualquer psicopata ter progressão de regime. Isso é uma loucura. E nesses casos, a gente sequer... aposta, digamos assim, na humanidade do próprio preso. Porque, independentemente do que ele fizer, ele não é protagonista da própria pena ou da própria ressocialização. Além da gravidade, o decorrer do tempo já dá a ele o beneplácito de voltar a conviver em sociedade. Ou seja, ele não precisa se esforçar, ele não precisa conquistar qualquer tipo de progressão de regime. Isso é um absurdo que precisa ser revisto. Tem algo pior ainda. Você corrigiria gente. Algo na fala dele? Não, tem algo pior. Sabe o que acontece? Um preso com essas características tem direito a uma coisa chamada seguro. O capitão Telhada conhece bem. Dentro do sistema. O que é o seguro? A própria comunidade penitenciária, né, de presos não aceita esse tipo de criminoso. Perfeito. Que comete crimes contra a dignidade sexual de crianças, de adolescentes, de mulheres. Eles não são queridos ali dentro. Porque vamos entender que a massa carcerária é composta de ladrão e traficante. Então isso aí para eles é um horror. Então o que acontece? Se eles entram na geral ali, eles são destruídos. Então o Estado, como está, né, cuidando, então ele vai o quê? Vai para um seguro. Veja só, o preso tem muito mais, vamos dizer, cuidados do que a própria família da Vitória. Carla Albuquerque, há ética no crime? Olha, vamos fazer um TCC sobre isso juntos. Acho que a gente tem que estudar sobre isso, mas quando a gente para olhar, porque eles não aceitam. Então, dentro do sistema prisional, isso não é aceito. O crime sexual, o crime contra a criança, esses crimes cruéis, eles não são aceitos nem pelos bandidos dentro do sistema. Um outro detalhe sobre a ressocialização, a tal da saidinha que ainda existe, né? O que esses presos, o que esses criminosos, psicopatas e predadores sexuais, tudo que eles não podem ter é justamente a socialização. Porque é através desse social, estar solto na sociedade, que ele comete o seu crime. Inclusive, a maioria deles são extremamente sociáveis, né? Eles têm uma lábia, eles têm habilidades, eles têm empatia. Um exemplo, rapidamente, foi o Ted Bundy. Eu vou pedir para você segurar esse exemplo, meu caro Telhada, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, repercutindo aqui ainda ansiosos por mais desdobramentos e detalhes em torno das investigações do caso da menina Vitória, morta ali em Cajamar. Presença ilustre da Carla Albuquerque, especialista máxima aí do jornalismo investigativo, da história do crime brasileiro. A gente aqui explorando várias ramificações, né? Vários ângulos também dessa discussão, que é talvez a praga do momento aí. Sempre foi, né? Um problema crônico brasileiro, mas pelo visto vai atingindo um nível assim de uma loucura absoluta. Telhada estava aqui com exemplo, capitão Telhada com a palavra.
Exatamente. Concluindo, quando você libera um predador sexual, um psicopata numa saidinha de preso e permite que ele volte à sociedade, ele vai delinquir. Um exemplo que tem vários filmes, documentários, é o Ted Bundy, que toda vez nos Estados Unidos que ele fugia ou que era colocado em liberdade, ele cometia um novo crime, enganando todo mundo, até a própria namorada, né? Eu vou precisar me despedir, Carla Albuquerque. Só vou pedir aqui uma palavra final, então, sua, talvez aí para a família da Vitória e todo mundo que está envolvido nessa investigação incansavelmente. Eu acho assim, a família da Vitória merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, né? E a gente precisa abraçar essas famílias de vítimas também, porque são as vítimas secundárias, estão em profundo sofrimento. O que aconteceu com essa menina, com essa crueldade, não é fácil. Essa família vive ali um luto que é bastante difícil. Eu acho que em nome da família da Vitória, que a gente vai estar falando de muitas outras vitórias, porque a vitória pode simbolizar a quantidade de mulheres que infelizmente são mortas de forma sádica e cruel, que os nossos legisladores parem para pensar sobre essa temática. Perfeito. Nós precisamos proteger a nossa sociedade e as nossas mulheres. Nós precisamos afastar, essas pessoas não podem conviver socialmente. Não existe convívio social para criminosos dessa natureza. Um pouco de vontade política e de clareza moral ajudaria e muito nesse momento, né, Carla Albuquerque? Muito. Te agradeço demais aqui a presença, sempre agregando, sempre com essa visão, enfim, ajudando a realmente aclarar o que realmente está escuro e difícil da gente entender. Várias interrogações ainda, mas realmente você chegou aqui para ajudar e muito, como sempre.